Oferecimento: Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, bem-vindo ao JA desta terça. Veja os destaques desta edição. Incêndio destrói loja de calçados no centro da capital. Bebê é abandonado em lixeira no Triângulo Mineiro. E ainda, as mentiras sobre a votação às vésperas da eleição. O Jornal da Alterosa começa agora. Uma empregada doméstica que tinha o sonho de ter uma geladeira viu essa realização cair por água abaixo. Depois de juntar dinheiro por um tempo, ela escolheu o modelo e fez a compra pela internet. Chegou a pagar pelo eletrodoméstico, mas depois do depósito, percebeu que tinha caído em um golpe. A casa é humilde e um dos sonhos desta agente de limpeza era ter uma geladeira. No início de setembro, tudo indicava que ela iria conseguir. Ela buscou o eletrodoméstico em um site de anúncios e, quando encontrou o que queria, com o preço que podia pagar, entrou em contato com o suposto vendedor. Liguei para a pessoa, pediu para ligar. Aí eu estava na pressa, correria do dia a dia, nem prestei atenção na conversa que ele estava conversando comigo. Assim, logo eu aceitei. Ele me disse que eram as últimas unidades que tinha para vender. E eu estava doida pela geladeira. Não pensei duas vezes, já fechei o negócio com ele. A negociação foi toda feita pelo WhatsApp. O suposto vendedor disse que entregaria a geladeira ainda naquela semana. Mas antes, a agente de limpeza teria que fazer um depósito de R$ 1.500 em uma conta física. Depois do depósito feito, ele não atendeu mais o telefone e nem respondeu mais as mensagens. Eu estou esperando a geladeira. Na sexta-feira o dia inteiro, que eu vou entrar na sexta-feira. Beleza, no sábado não chegou. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para a loja que tinha me passado. O rapaz que me atendeu me deu uma surpresa, falando que não tinha geladeira. Segundo esse advogado, o número de crimes cibernéticos vem crescendo nos últimos tempos. Nos 2 últimos anos, algumas plataformas têm feito o controle e esse número já está superior a 50% a cada ano. Ele está aumentando em 50%. Qualquer oferta que esteja muito fora do preço de mercado, ela tem algo a ser desconfiado ali, algo que precisa ser analisado. E o mais importante nessas compras feitas por plataformas de intermediação de negócios é não fazer depósito adiantado. Segundo ele, no Brasil ainda são poucos os órgãos especializados em crimes pela internet, mas já existem delegacias com setores que investigam estes assuntos. Os fraudadores são quadrilhas. Então, às vezes, a polícia tem mecanismos próprios de investigação de chegar naqueles fraudadores e tentar, de alguma maneira, coibir, né? Então, o caminho é, sem dúvida, fazer uma ocorrência policial, uma delegacia especializada, se possível. A agente de limpeza chegou a fazer o boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Leste de Polícia Civil. Mas, até o momento, ainda não há novidades sobre a investigação. Para ajudar a reaver pelo menos parte do valor roubado, amigos dela organizaram uma vaquinha online com a campanha Façamos a Nossa Parte, Ajude a Cris. Quem quiser contribuir pode fazer uma doação até o dia 10 de outubro. Um incêndio destruiu uma loja de calçados no centro da capital na tarde de hoje. 12 viaturas do Corpo de Bombeiros e 36 militares participaram do combate ao fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado após um curto-circuito na parte elétrica da loja. Uma nuvem preta tomou conta da Rua dos Tupinambás e o quarteirão precisou ser isolado. O dono do comércio foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital depois de ter inalado muita fumaça. As lojas ao lado foram fechadas e um prédio comercial teve que ser evacuado. A polícia está à procura de 3 criminosos que atiraram em 2 homens na porta de uma padaria no bairro Ressaca, em Contagem, na região metropolitana da capital, nessa madrugada. A padaria funciona 24 horas. Segundo informações de testemunhas, 2 homens estavam aqui do lado de fora. Um deles pedia uma mercadoria pela grade de atendimento. Quando a funcionária atendia, foram feitos os disparos. Segundo informações de pessoas que não querem aparecer, um homem pediu que o cliente se virasse. Quando o homem olhou, foram feitos os disparos. Foram dois que foi atingido, né?
As vítimas foram socorridas aqui na UPA do bairro Ressaca, que fica em frente ao local do tiroteio. Segundo informações de funcionários que não querem aparecer, na hora houve tumulto e muita correria para atender aos baleados, já que o estado deles era grave. Depois de socorridos, os 2 homens precisaram ser levados para o Hospital Municipal de Contagem, já que aqui não havia condições de atender a situação deles. O outro pediatra estava em atendimento com uma mãe e um bebezinho dentro do consultório e eles tiveram que sair correndo do consultório. Sempre quando chega um baleado na UPA é uma insegurança para todos os funcionários, porque sempre tem aquela ameaça de que eles vão entrar para terminar o serviço lá dentro. Então bota a segurança de todo mundo em risco. Os feridos foram identificados como Ivo Henrique de Oliveira, de 31 anos, e Marcos Gonçalves do Amaral, de 19. O jovem tem passagem por receptação da época em que era menor. A autoria e motivação do crime ainda são um mistério. Um homem foi preso em Abaeté, no centro-oeste do estado, suspeito de matar a namorada com golpes de canivete. Ele confessou o crime e disse que o motivo foi uma briga por causa de redes sociais. Rosa Anita de Faria, de 40 anos, foi assassinada pelo ex-namorado com 3 golpes de canivete no pescoço. Todo mundo gostava muito dela. Ela sempre lutou, né, pela minha filha, pela minha irmã. Nunca deixou faltar nada pra gente. Foi um ato covarde. Eles pegaram ela ficar sozinha em casa para poder ir, que essa briga que eu não ia estar, que a minha irmã não ia estar. Então não justifica. Cristiano Fonseca dos Reis, de 26 anos, confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento, que durou 7 meses. Pelas características, pelo que foi levantado até então, é um crime passional, em razão do relacionamento que teria sido extinto na terça-feira à noite pela própria vítima. Cristiano foi preso em Buritizeiros, no norte de Minas, onde se escondeu na casa do irmão. Na delegacia, o suspeito disse que uma briga por causa de redes sociais motivou o crime. Mas o que ela viu lá na rede social? Viu que meus amizades estavam aumentando só com mulher e conversando com mulher. Rosa procurou a Polícia Militar em agosto, um mês antes de ser morta, para denunciar que estava sendo ameaçada por Cristiano. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas, segundo a Polícia Civil, não deu andamento no caso. A vítima não procurou a delegacia, a vítima não manifestou seu interesse em representar e nem sequer pedir medidas protetivas. Cristiano vai aguardar o julgamento no presídio de Abaeté. Eu não dou conta de perdoar ele. Porque, igualzinho eu falei, ele tirou um pedaço da gente. Porque, né? Ela é minha mãe. E acabou com a vida de todo mundo. Uma mulher foi detida hoje depois de abandonar um bebê dentro de uma lixeira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança filmou o momento do abandono. A mulher passava pela rua Ângelo Esbroia, no bairro Leblon, com o bebê no colo. Ela vê a lixeira, atravessa a rua, deixa a criança lá dentro, ajeita as roupinhas e vai embora. A menina foi encontrada por um morador que passava pela calçada. A bebê estava envolta em um cobertor rosa e dentro de uma bolsa. Ela tinha ainda o cordão umbilical enrolado no pescoço. O jovem acionou a PM e também o SAMU. A menina foi socorrida e levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela foi internada para realizar exames, já que a lixeira estava suja e há risco de infecção. De acordo com a polícia, a suspeita, identificada como Marta da Conceição, foi detida hoje enquanto trabalhava e vai responder por abandono de incapaz. Agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. O tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no sul, sudoeste, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e na região metropolitana. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Ritápolis, os termômetros vão de 16 a 29. Oscilam entre 16 e 35 graus em Gouveia. Vão de 18 a 35 em Pedrinópolis e em Varginha, mínima de 9 e máxima de 33 graus. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, cuidado com as fake news pelas redes sociais na reta final das eleições. Eu volto já já.
Reta final das eleições e é muito importante ter cuidado para não acreditar em notícias falsas, né? As redes sociais estão cheias delas, principalmente no WhatsApp. Quase todo mundo já discutiu política no WhatsApp. Tá dando muita briga, sabe? A galera tá bem impaciente. Se for uma pessoa que esteja mais aberta à troca de ideias, aí eu discuto. Expondo opiniões diferentes, porque cada um tem a sua. Todo dia, centenas de mensagens, muitas repassadas de outras pessoas, conhecidas ou não. O grande problema é que muitas dessas pessoas não sabem a fonte desses textos, ou seja, não conferem se o conteúdo dessas mensagens recebidas e até encaminhadas é verdadeiro. E aí acontece o que a gente está cansado de ver, a disseminação de notícias falsas. Uma pesquisa da UFMG e da PUC Minas analisou e classificou o comportamento de integrantes de grupos de WhatsApp que discutem política. Um dos resultados é que sempre tem alguém que fala bastante e a maioria apenas observa sem questionar. Você claramente identifica aqueles usuários que são como animadores de auditório. Então, eles participam, né? É um grupo bem menor, por exemplo, 10% dos usuários do grupo, mas eles são responsáveis por em torno de 90% das mensagens postadas. E o que a gente percebe nisso? Que uma parte significativa dos usuários, ela simplesmente assiste. É muito comum que eles propaguem essas informações, que eles encaminhem mensagens mesmo sem ter certeza da sua veracidade, embora, em geral, esse encaminhamento ele seja associado a uma concordância com a ideia que está colocada na mensagem. As chamadas fake news vêm, inclusive, atrapalhando o trabalho da Justiça Eleitoral e confundindo muitos eleitores sobre como proceder na hora da votação. A cada 2, 3 dias nós estamos tendo que esclarecer ao eleitor para que ele não embarque nesses boatos, nessas desinformações. Uma das últimas mensagens falsas e polêmicas foi esta. Uma pessoa que supostamente fez um treinamento para trabalhar nas eleições dizia que votar apenas no presidente e marcar nulo ou branco para os restantes não teria o voto computado. Mais uma notícia falsa dessas eleições. O voto do eleitor, ele é computado, ele é registrado a partir do momento que ele aperta a tecla verde, a tecla confirma. Então o eleitor vota primeiro para deputado federal, confirma, ele pode votar em branco, pode votar nulo, pode votar em legenda, pode votar em candidato. E ele pode ter a sua escolha para cada um bem diferente. Não há nenhuma vinculação entre um voto e outro voto. Você sabe qual é a diferença entre os sistemas de eleição para presidente, senadores e governadores e os dos deputados? Veja com a cientista política e repórter especial do Jornal Estado de Minas, Berta Macaron. A regra para a eleição de vereadores, deputados estaduais e federais é definido pelo chamado Sistema Eleitoral Proporcional. Ele garante a representação do maior número possível de movimentos sociais e ideologias presentes na sociedade. E como ele funciona? Partidos ou coligações apresentam uma lista de candidatos. Nós escolhemos um deles ou simplesmente votamos na legenda. Concluída a votação, é calculado o chamado quociente eleitoral, aquele número mínimo de votos necessário para que o partido ou coligação conquiste uma cadeira. O maior problema desse sistema, no caso brasileiro, é o elevado número de partidos políticos que ainda podem se coligar. Por causa disso, muitas vezes escolhemos um deputado e ajudamos a eleger outro completamente diferente. Mas se tudo der certo, essa será a última eleição em que as coligações proporcionais serão permitidas. E com a cláusula de barreira é esperado também um enxugamento do sistema partidário. Resta conferir se os novos eleitos, ao chegarem na Câmara dos Deputados, não vão mudar de novo a regra do jogo. A polícia estourou hoje em Contagem, na região metropolitana, um galpão de bebidas falsificadas. A quadrilha trocava os rótulos de cervejas baratas por outros de marcas mais caras.
No local, a polícia encontrou 550 caixas de cerveja, rótulos, tampas de marcas conhecidas e 2 caminhões. A maioria das caixas de cerveja já estava adulterada e pronta para entrega. Segundo os militares, Eliezer Rodrigues da Silva, de 27 anos, que seria o gerente do esquema, contratou Maicon Pereira, de 27, e André Lucas, de 22, para fazerem a segurança do local. A polícia chegou até o espaço depois de abordar o carro em que a dupla estava. O galpão alugado fica no bairro Praia, em Contagem. Ainda de acordo com a PM, os rapazes compravam a caixa de cerveja por R$ 48,00 e após a adulteração, o mesmo engradado era vendido por R$ 98. A pena prevista para o crime de adulteração é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. O homem apontado como gerente do galpão disse que o cabeça do esquema mora em Goiás, mas não quis dar detalhes. Logo depois do intervalo, você vai ver a luta de uma atendente do Centro-Oeste do estado para conseguir remédios para se tratar de um câncer. Eu volto já já. Uma mulher de 33 anos que mora em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste do estado, luta contra um câncer na cabeça. Enquanto ela aguarda a decisão da Justiça para que o Estado forneça o remédio da quimioterapia, a família conta com a ajuda dos amigos. Larissa tinha uma vida normal quando descobriu o primeiro tumor grau 3 na parte de trás da cabeça. Foi em 2014, eu senti uma dor de cabeça, fui ao médico e ele detectou que tinha um tumor. Aí eu tive que operar. O tumor de 6 centímetros foi retirado, mas cerca de 1 ano e meio depois, ele voltou. Larissa passou por nova cirurgia e ficou com sequela. Eu perdi os 2 campos visuais. Não enxergo de lado, só de frente. Mesmo com problema na visão, Larissa estava se recuperando bem. Mas em julho deste ano, o tumor voltou pela 3ª vez. Só que não pode operar, é uma cirurgia de alto risco devido à trombose, que ela já deu trombose na cabeça, deu trombose nas 2 pernas. Então o que acontece? Eles pediram para ela voltar com a quimioterapia, que é o Temodal, só que ele é um remédio de alto custo. Cada caixa custa em média R$3.000 e a Larissa precisa de 4 por mês. Como a família dela não tem condições de arcar com os custos do medicamento, entrou na justiça contra o Estado para conseguir o medicamento, mas ainda não o recebe. Devido a esse problema de não poder esperar, o caso dela é grave, a gente fizeram uma campanha aqui na nossa cidade, as pessoas são solidárias, estão ajudando muito, porque se não fosse as pessoas, infelizmente a gente não tem condição de comprar o remédio. Eu agradeço todo mundo que me ajudou, mas eu preciso ainda, muito ainda, porque ainda o remédio ainda não saiu, né? Pela justiça, eu preciso ainda de ajuda. Quem puder ajudar a Larissa pode entrar em contato por meio dos telefones 99827-2782 ou então o 99936-1787. O DDD é o 37. O JA termina aqui. Você fica agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã às 6:55 da noite. Até lá. Tchau. Jornal